Galera, boa noite. Muito bom ver tanta gente assim, hein? A gente teve que colocar até mais cadeiras para vocês se acomodarem aqui. Já deixem a Bíblia de vocês abertas em Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 25. Dando início a essa série de relacionamentos, a gente vai falar sobre um laço humano, um dos mais importantes laços humanos, na verdade, que é a amizade. A amizade é muito importante. Aqui eu consigo ver grandes amigos meus, pessoas importantíssimas na minha vida, sem as quais realmente, sem demagogia, eu não conseguiria viver. Eu tenho certeza que vocês têm pessoas assim também na vida de vocês. E a Bíblia, ela fala também a respeito da importância da amizade. Por exemplo, ela diz em Provérbios que há amigo mais chegado que irmão. E por ser um laço tão importante, uma relação tão importante, é que uma das séries de televisão mais famosas de todos os tempos trata sobre esse tema. E talvez, na verdade eu tenho muita certeza que a maioria aqui conhece. Friends é uma das melhores coisas que eu já assisti, meus irmãos. E aqueles que ainda não assistiram, assistam. E eu me lembro de determinado episódio que um dos protagonistas da série, Chandler, ele está fumando novamente. E os seus amigos ficam irritados com isso. E para que parem de incomodá-lo, ele começa a citar então os defeitos de cada um deles. Joey, o tempo todo, estala os dedos. Mônica, quando ri, ela solta um grunhido de porquinho. Ross só sabe pronunciar as palavras de forma mais culta e correta possível. Phoebe fica mordiscando o cabelo dela o tempo todo. E Rachel nunca acerta os pedidos que fazem no café. Você tem algum grande defeito assim? Algum que todos apontem? E quanto às suas melhores qualidades? As suas boas características? E quanto àquelas que você queria ter? Você já pensou sobre isso? No texto de Efésios, a Bíblia nos apresenta atributos, qualidades, características que devem existir em uma amizade cristã. Vamos ler o texto? A partir do verso 25. O autor diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vamos ler só até aí agora. Baixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Deus, nos revela a tua verdade. Nos traz a tua vontade para as nossas vidas. Enche o nosso coração com a tua presença essa noite. E que nenhum aqui, inclusive eu, possa sair por essas portas hoje da mesma forma que entrou. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Percebam que esse trecho da carta, ela começa com uma palavra, portanto. Ou seja, o autor está concluindo. Sendo assim, já que isto aconteceu, já que falei todas essas coisas, portanto. E para você entender o que ele está dizendo aqui, você precisa ler um pouco antes. Alguns capítulos anteriores na carta aos Efésios. Porque Paulo vai traçar um tratado teológico. Ele vai nos dizer a respeito da salvação em Cristo, como ela acontece, através da eleição, da adoção. E a partir daqui, ele vai falar um pouco sobre santificação. E de uma forma bem prática, como nós devemos viver, já que somos encontrados em Cristo. Portanto, e se você reparar, deste verso que lemos, do verso 25 até o verso 9 do capítulo 6, Paulo vai falar sobre as nossas relações em comunidade. Mas há um espaço específico lá na frente para tratar sobre o casamento, o papel do homem e o papel da mulher. Há espaço para tratar da vida dos pais e filhos, e há espaço até para falar dos patrões e servos. Isso me leva a sugerir que aqui a intenção do autor é falar sobre a comunhão da igreja, ou em outras palavras, das nossas amizades.
E o que ele vai dizer aqui, a verdade que salta nesse texto, é que nós devemos ter amizades santas. Mas como assim? O que é de fato uma amizade santa? O que diferencia uma amizade santa de uma outra amizade qualquer? Quais são as características dessa amizade santa? E ele nos dá pelo menos 4 respostas nesse texto. A primeira delas você vê no verso 25 mesmo. Olhe mais uma vez. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Meus irmãos, a mentira é um pecado horrível. Em Provérbios, no capítulo 6, verso 16, nós lemos que entre as 6 coisas que Deus odeia está a língua mentirosa. Além disso, a mentira é um atributo de Satanás. Como João explica, quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só essas 2 razões já são suficientes para que a gente abomine a mentira, para que a gente odeie a mentira. Mas Paulo ele nos oferece uma outra razão. Uma razão que não só nos leva a querer assimilar a verdade e abandonar a mentira, mas também nos leva a querer ter todas essas características dessa amizade. Qual é essa razão? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Isso significa, como o próprio apóstolo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, que quando um membro sofre, os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, os outros se alegram com ele. Então, da mesma forma, quando você conta uma mentira ao seu irmão, você não só fere a ele e a Deus, mas a si mesmo. Como diz um comentarista, uma mentira é uma facada nas partes vitais do corpo de Cristo, e isso inclui você. Quando você preserva um irmão da sua mentira, você preserva também a si. Preserva os demais membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ótima razão para isso. E a palavra abandonar que ele usa aqui, abandonem a mentira, ela tem o sentido de parar a continuidade, interromper, estancar. Ou seja, se esses cristãos ainda tinham mentiras em suas vidas, se ainda viviam mentiras e falavam mentiras, eles deveriam neste exato momento interrompê-la. E Paulo faz uma coisa muito interessante aqui, vocês vão perceber isso ao decorrer do texto. Porque ele constrói uma linha de raciocínio tal que ele não só traz um mandamento negativo, do tipo, não façam alguma coisa, como ele também traz um mandamento positivo, façam outra coisa. Então, cada um abandone a mentira, o mandamento negativo, e falem a verdade. E meus irmãos, parar de mentir talvez não seja tão difícil. Mas eu acho que falar a verdade, como diz o ditado popular, já são outros 500. É difícil. E nós gostamos de mentir em coisas pequenas, corriqueiras, histórias da nossa vida. Como foi o nosso dia a dia, o que outras pessoas falaram, nós distorcemos cada coisa, meus irmãos. Deixa eu dar um exemplo. Você está atrasado para um compromisso. E aí quem está te esperando liga para você e pergunta onde você está. Você diz, eu estou aqui no trauma já. E nem saiu de Cabedelo. Não é assim? Ou ninguém faz isso? Fazemos. Mas achamos que é uma besteirinha. É só uma mentirinha. Não tem nenhuma importância. Enquanto isso, relações, amizades, confiança, tudo isso sendo destruído por causa da inverdade. Devemos parar com isso. Simples mentiras, ou as grandes calúnias, as terríveis fofocas, as manipulações, as ilusões, as defraudações. Olha o que 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 6 diz: ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão. Nisso o quê? Paulo fala antes no verso 5. Na paixão da concupiscência. Defraudação, sabe o que é isso? É você despertar em alguém desejos, emoções, sentimentos, vontades que você não tem a intenção
de retribuir. Quantos aqui já não foram defraudados? Muitos levantariam a mão, mas se eu perguntasse, quantos já defraudaram? Mas nós fazemos isso. Enganamos o outro. Bajulamos o outro por conta das nossas conveniências. Contamos mentiras ou omitimos verdades, falsificamos todas as coisas. Meu irmão, não vale a pena. Diga a verdade. Por exemplo, quando um irmão lhe ofender, não tenha receio de gerar transtornos. Às vezes gera, mas diga a verdade. Quando você fizer algo contra o seu irmão, mas tiver receio de falar, só por medo de chatear ele, talvez chateie, mas fale a verdade. Não se omita. Hoje, essa noite, talvez seja o momento onde vocês vão abandonar algumas mentiras, parar de viver outras. Porque da mesma forma que eu disse que Satanás era o pai da mentira, que esse atributo pertencia a ele, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente não diz a verdade só porque é bonitinho, só porque é moralmente correto. Nós dizemos a verdade porque Cristo é a verdade. Nele não há mentira alguma. Por mais que seja difícil. Eu assisti um filme essa semana, A Invenção de Mentir, o nome do filme. E é cômico porque é um mundo surreal onde ninguém pode mentir. Nem existe o conceito de mentira. E todas as pessoas falam a verdade, falam até demais, são sinceras até demais. E pessoas ficam constrangidas, algumas são até feridas por conta disso. Imagine alguém chegar em você, te abordar no meio da rua e dizer: você é muito feio. Imagina um mundo assim, mas é assim, não existe mentira nenhuma. E de fato, algumas vezes a verdade ela incomoda mesmo, ela dói. E é por isso que nós devemos sempre dizer a verdade, mas com amor e sabedoria. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, no verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, a alegria, a verdade, tudo isso anda junto. O mesmo apóstolo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: com mansidão você deve corrigir os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento e os leve ao conhecimento da verdade. Mansidão. A gente também deve fazer a mesma coisa na prática. O que o autor Joshua Harris diz no seu livro Ortodoxia Humilde. Devemos nos importar profundamente com a verdade e também devemos defender e compartilhar essa verdade de forma compassiva e humilde. Ser sincero e oportuno, ser honesto e amoroso, são qualidades que andam juntas, meus irmãos, que a gente deve buscar sempre. A segunda característica que o apóstolo nos traz, que deve estar presente em uma amizade santa, é a ira santa. Volte para o texto. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Mais uma vez, o que Paulo faz aqui é estabelecer uma instrução positiva: irem-se, fiquem irados, e uma instrução negativa: não pequem. Eu acho muito interessante isso para mim, porque basicamente o que Paulo está dizendo aqui é bem difícil. Ele está ensinando que há espaço para determinada ira. Essa ira é até recomendável para o cristão. Precisamos ter isso na nossa vida. Como assim? A gente tem que ficar zangado, a gente tem que ficar nervoso? Meus irmãos, essa ira, para vocês entenderem, é a mesma ira presente em Jesus.
quando ele pegou um chicote e expulsou do templo os comerciantes que atrapalhavam a adoração a Deus. Essa ira, como diz John Stott, ela é uma ira da qual o mundo contemporâneo pede mais. É uma ira contra o pecado. É uma ira contra as coisas que são contrárias a Deus. O salmista diz o seguinte: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a sua lei. Indignação, tristeza, choro, pranto. Jesus, pouco antes de entrar naquele templo e expulsar os comerciantes, olhava para a cidade chorando, diz o texto bíblico. Isso não é uma ira contra o meu irmão que me ofendeu. Isso é uma ira contra o pecado do meu irmão que ofendeu a Deus. E nós precisamos, porque enquanto o nosso irmão, que nós dizemos ser nosso amigo, está se afogando em pecado, estamos imóveis. Dizemos amá-los, mas não fazemos nada. Somos coniventes, ou então ficamos calados. Isso está errado. Há espaço para essa ira santa. Há espaço para repreensão, para confrontação em relação ao pecado dos nossos amigos. Eles precisam da gente, eles precisam nos ouvir nossa repreensão. Então, meus irmãos, como diz Paulo, irai-vos. Abandone essa comodidade pecaminosa de não querer gerar conflito. Porque prestem atenção, às vezes, quebrar a paz é uma obrigação santa, necessária. Eu me lembro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Na última cena, o sábio Dumbledore diz o seguinte: é preciso muita coragem para enfrentar os seus inimigos, mas muito mais coragem para enfrentar os seus amigos. Precisamos ter essa coragem. Mas Paulo também sabe da nossa disposição ao pecado, da nossa disposição à amargura, da nossa disposição à raiva, da nossa disposição à mágoa. E ele sabe tanto que ele estabelece alguns limites para a nossa ira santa. Primeiro, ele diz que nossa ira deve estar livre do orgulho magoado, da malícia e da vingança. Não peque. Em segundo lugar, nós não podemos prolongá-la. É o que ele diz no texto: não se põe o sol sobre a vossa ira. E não se pôr o sol aqui, meu irmão, não é esperar o pôr do sol literalmente, não. Algumas pessoas da Groenlândia, então, estariam iradas mais do que nós. Isso não foi uma piada minha, foi de John Stott. Mas não é isso. Significa que nós não devemos alimentar essa ira, deixar que o tempo passe enquanto estamos irados. É por isso que a ira santa, ela imediatamente leva-nos a tomar alguma atitude, seja repreender o nosso irmão, seja confrontá-lo, seja orar com ele, seja sentar com ele, dizer: meu amigo, vamos fazer o quê? Eu quero te ajudar, vamos caminhar junto. A ira, ela não fica com você, até porque que utilidade teria se ela só estivesse no seu coração? Pelo contrário, porque o terceiro limite que o apóstolo põe à nossa ira é que nós não devemos alimentar contra pessoas, pensamentos e emoções pecaminosas. Não deem lugar ao diabo. A ira que fica no coração, mesmo que ela se inicie como uma indignação santa, se ela não te leva a ajudar ao seu irmão, ela vai se tornar pecaminosa. E como diz Nicodemos, cristãos ressentidos para Satanás são presas fáceis. Fáceis. Se essa ira permanece em nós, a comunhão, as amizades serão destruídas, enquanto na verdade a intenção é que elas fossem restauradas. Um ativista afro-americano disse o seguinte:
eu não permitirei que nenhum homem diminua ou desrespeite a minha alma, fazendo com que eu o odeie. O cristão não odeia, meus irmãos. O cristão se ira. O cristão fica indignado. Mas ele não odeia jamais. E se você quer sair daqui hoje, falar assim, não, Ian, eu quero ter essa ira santa, eu quero aplicar isso. Realmente a igreja do Senhor precisa disso. Como é que eu faço? Eu diria, comece por você. Ire-se contra o seu pecado pessoal, que talvez seja o responsável por inflamar as suas amizades. Comece a partir de você mesmo. E faça como Jesus, pega um chicote, entra no templo e expulsa esses pecados e esses ídolos do seu coração. Amém? Até porque tirar o cisco do olho do irmão é mais fácil quando a gente está sem a trave no nosso. A terceira característica das amizades santas, voltem para o texto, é o apoio. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Meus irmãos, até onde eu sei, e alguém pode me corrigir ao final do culto, ninguém aqui jamais foi preso por roubo ou furto. Mas isso não nos livra, não nos deixa escapar ilesos, porque Deus viu a caixinha de chiclete, Deus viu o material do escritório, Deus viu o dinheiro que não era seu, Deus viu o imposto sonegado, Deus viu o plágio que você cometeu. Não ter ficha criminal não nos tira deste versículo aqui, não tira nem a mim. Mas duas coisas que eu acho interessantes aqui é que ao dizer um mandamento negativo, não furtem mais, Paulo nos dá boas razões a partir de então para viver de uma forma totalmente diferente. A primeira coisa que ele diz é: você é cristão, agora vá e trabalhe. Eu não sei vocês, mas quando eu me converti eu achei que o cristão só podia ser pastor ou missionário. E quando eu vejo Paulo dizendo isso aqui, basicamente eu enxergo essas palavras: vá para a faculdade, se forme, invista em si mesmo e ganhe dinheiro. Ganhe dinheiro. Mas ele diz que devemos fazer isso para quê? Para ficarmos ricos? Para andarmos com o carro do ano? Para viajar para a Europa todo final de ano? É isso que ele diz. Trabalhe para que tenha com o que repartir. Essa é a motivação, meu irmão. E é difícil, porque eu acho que mexer no bolso de alguns cristãos é crime capital em alguns lugares. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que um cristão genuíno, ele sai de casa às 7 da manhã, volta para casa às 5 da tarde, com o pensamento, com a convicção de que nada que ele faz é somente para ele. O seu trabalho não é somente para ele. O dinheiro que ele ganha não é somente para ele. E Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele está se lembrando do tempo que ele mesmo ficou em Éfeso pregando o Evangelho, quando ele não era somente um ministro. Enquanto ele estava lá, diz Atos 20 a nós, ele permaneceu trabalhando, fazendo tendas, para poder se sustentar, e o texto diz que sustentar aqueles que estavam com ele. E olha o que ele diz quando ele chama os presbíteros de Éfeso. Em Atos 20, verso 35, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do nosso Senhor, há maior felicidade em dar do que receber. Meu irmão, estamos passando por uma crise. Alguns aqui nunca trabalharam, e eu entendo que talvez não seja hoje que você possa mandar um dinheiro a Levi. Eu entendo que talvez não seja hoje que você possa pagar um plano de saúde para o seu irmão, ou fazer uma feira e dar a outro irmão. Somos ainda jovens, alguns aqui estão na metade da universidade, alguns aqui nem entraram na universidade ainda e não têm condições financeiras, eu entendo.
Mas isso não deve permitir que a gente se acomode. Isso não deve permitir que o nosso coração tenha egoísmo, avareza, preguiça, para deixarmos de pensar que devemos sim trabalhar e trabalhar para os outros. Para os outros. Sabe o que significa comunhão a propósito? Aquele que reparte o pão. Você tem feito isso? Ian, mas eu ainda não trabalho. Tudo bem, você não chegou lá. Talvez você não tenha um bom salário. Talvez você não tenha dinheiro para doar, ajudar, entregar na mão do seu irmão, do seu amigo. Mas divida com ele o seu tempo. Reparta o seu cuidado, a sua atenção. Leve-o à sua casa, reparta a sua comida, as suas experiências, o seu apoio emocional, intelectual. Reparta o seu videogame, por que não? Os seus livros. Apoie, enquanto pode apoiar dessa forma. E invista para que um dia apoie mais, ajude mais. Eu sei que tem gente aqui que quer ficar rico, né? Faça essa oração: Deus, me deixe rico, me faça ganhar muito dinheiro, para que eu possa dar aos meus irmãos aquilo que eles precisam. Um homem convertido de verdade, ele pensa como Zaqueu. Ele é como Zaqueu. E não é aquele que sobe no lugar mais alto que puder, como diz a música. Ele é como Zaqueu, que quando conheceu a Cristo, passou daquele que extorquia os outros para aquele que dava os seus bens aos pobres. É somente o Evangelho, meu irmão, que transforma dessa forma. Que transforma um ladrão em benfeitor. E isso tem que atingir o nosso coração, o meu e o seu coração. E por fim, o que o apóstolo diz é que nossas amizades devem ter pureza. Olha o texto. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Torpe significa inútil, podre. Era uma palavra muito usada para definir frutas podres. E a palavra torpe, como algumas pessoas costumam confundir, não é só esses péssimos palavrões que infelizmente se tornaram corriqueiros até na nossa vida. A palavra torpe é toda aquela palavra que, como Paulo diz aqui, explica claramente no texto, não é boa e útil para edificação, como ele se refere aqui. Não é boa e útil, não é só palavrão, não é só indecência, mas qualquer coisa que nos afete negativamente, qualquer coisa que não nos afete positivamente. E eu me lembro, ao ler a autobiografia de Bunyan, um grande pregador puritano, que ele conta que havia um amigo ao qual ele era estreitamente ligado, muito próximo. Mas esse amigo era ímpio, meu irmão, ímpio de verdade, sem brincar mesmo com a função dele. Blasfemava, amaldiçoava a Deus, só falava indecência, palavras torpes, horríveis o tempo todo, só sabia conversar dessa forma. E Bunyan um dia tomou uma decisão de se afastar dele e nunca mais o procurou. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Isso não é besteira, não. Isso é sério. As nossas conversas, aquilo que sai da nossa boca, entra no nosso ouvido, pode ser destruidor, devastador, ou pode ser inspirador e trazer cura para nós. E são esses extremos mesmo. O sábio em Provérbios diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E no contato com o mundo,
com a universidade, com o nosso trabalho. Estando lá fora, ouvimos muitas coisas ruins, piadas obscenas, conversas tolas e imorais, insinuações de todos os tipos, e às vezes a gente assimila isso. A gente acaba repetindo. Mas está errado. Como é que a nossa boca vai ser igual se o nosso coração não é? E quanto ao que Jesus disse, que a boca fala do que está cheio o coração. Não pode ser assim, meus irmãos. Paulo Júnior, um grande pastor reformado, diz que a maior evidência da salvação está na língua. É aquilo que o cristão diz, ou deixa de dizer. Isso não é sério? E a gente acha, não é besteira, é só um palavrãozinho, é só uma piadazinha. Por que não rir? Por que não compartilhar? É só um comentário. Qual o problema? O problema é que essa palavrinha se torna depois como um camelo. Vocês já ouviram a história do camelo? Um homem, ele andava pelo deserto com o seu camelo. Em determinado momento, chegando à noite, ficando frio, esse homem para e monta uma tenda para dormir ali. Ele dorme, mas no meio da noite ele acorda com a cabeça do camelo dentro da tenda. E ele fala, o que é isso? O que está acontecendo? E o camelo diz assim, olha meu senhor, está frio lá fora. Deixa eu apenas recostar minha cabeça aqui para que eu possa dormir. E o homem derretido, muito amoroso, diz, tudo bem, durma. Horas depois ele acorda de novo. E dessa vez a tenda está quase se rasgando. Porque o camelo estava tentando entrar com o corpo inteiro ali. E o homem reclama, que isso, camelo? O que você está fazendo? E o camelo diz assim, como assim? Eu não vou sair daqui não. Se você estiver incomodado, você que se retire. E o pecado é assim. Sabe como? Se você deixar ele entrar na sua vida como um pedinte, ele permanecerá como um tirano. É por isso que os chicotes foram necessários. É por isso que é necessário para a nossa vida ser diligente, meu irmão, minha irmã, com a pureza do nosso falar, do nosso ouvir. Porque é perigoso, estamos correndo risco na nossa santidade, na nossa espiritualidade, com aquilo que está no meio das nossas conversas. As nossas amizades, para que sejam preservadas, para que glorifiquem a Deus, para que sejam santas, tem que ter pureza. E a gente tem que ter muito cuidado, não só com o que falamos, mas também com quem falamos. Por exemplo, eu não entendo o que hoje existe na cultura cristã, que parece que não há espaço para amizades entre homem e mulher. Algumas pessoas eu acho que têm medo de que após algumas horas de conversa sobre as suas experiências, sobre os seus medos, sobre as suas esperanças, duas pessoas de sexo oposto vão parar na cama. Eu acho que existe um medo disso. E eu discordo. Eu acho que homem e mulher solteiros podem sim ter amizades. O pregador J. Lee Grade, ele concorda comigo, mas ele faz uma ressalva. Eu faço a mesma ressalva, de que não podemos permitir qualquer tipo de insinuação sexual nas amizades. E eu não estou falando agora só das amizades entre um homem e uma mulher, não. Mas, meus irmãos, algumas coisas que se ouvem nos vestiários masculinos, nas arquibancadas, nos jogos de futebol, é triste, deprimente. Parece a descrição de um filme pornográfico. Não deve ser assim. Está errado isso. Como é que nossa linguagem, se nós amamos mesmo os nossos amigos, podem fazer com que meu irmão seja levado ao pecado? Porque é isso que acontece. É isso que acontece. E o que Paulo diz aqui é que nós devemos transmitir
graça. Devemos edificar e não o contrário. Quanto aos homens e mulheres, Paulo diz a Timóteo: trate as moças jovens como irmãs, com toda a pureza. Então conversem mais, meus irmãos, sobre coisas santas, sobre experiências com o Senhor, sobre os seus devocionais, sobre a palavra de Deus. Aconselhem-se, ensinem uns aos outros, cantem louvores. Quando vocês se reunirem, leve um violão, ou se for igual a mim, só um pendrive mesmo, mas cantem louvores ao Senhor. Lembrem-se de Deus. Falem sobre a criação também, bons filmes, bons livros, boas músicas. Sejam santos enquanto conversam. Lembrem-se de Deus. Preguem o Evangelho. Lembrem-se do Evangelho. E a propósito, meus irmãos, o Evangelho. A verdade é que dessas características nós não as possuímos em absoluto. É difícil. Nós não somos bons amigos, essa é a verdade. Não preservamos nossas amizades como deveríamos. Às vezes continuamos a mentir, continuamos a odiar, continuamos a roubar, e continuamos a levar o nosso irmão à tentação e à blasfêmia com as nossas conversas. Essa é a verdade. E passaríamos a noite aqui e outras noites se eu pedisse que cada um apontasse os erros do irmão que está ao lado. Porque temos muitos, e muitos outros que alguns nem sabem. Porque foi assim que o nosso personagem de Friends fez. Apontou os erros dos amigos, para que eles não olhassem mais para o seu próprio erro. A gente tem um amigo que não fez isso. Um amigo de verdade. Um amigo santo, que, como diz a Escritura, ou melhor, ele mesmo diz na Escritura: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele não apontou nossas falhas, nem os nossos pecados. Pelo contrário, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi atravessado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e pelas suas feridas fomos curados. Quem é esse grande amigo? Quem é esse amigo verdadeiro? Quem é esse santo amigo? Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está o Evangelho. Aí está o grande amigo que deu a vida por mim e por você. Abaixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Deus, o Senhor é maravilhoso. Nos reúne aqui essa noite para ouvirmos a Tua voz e recebermos aquilo que não merecemos, o Teu amor, dado de graça por meio de Jesus. Obrigado, Deus. Nós não merecemos, nós não somos bons amigos, nós não somos honestos, nós não nos iramos com as coisas corretas, nós não apoiamos o nosso irmão como deveríamos, e nós não somos puros, Senhor, e nós não conseguiremos ser nada disso sem o Teu auxílio. Então nos transforma o nosso coração, pelo poder do Teu Espírito Santo, na pregação da Tua palavra. Invade o nosso peito, Deus, com a Tua vontade. Muda a nossa mente, muda as nossas atitudes, os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos. Nos ajuda, Deus. Nos dê para repartirmos.
arranca a mentira e nos ensina a dizer a verdade, no louvor da sua glória. Enche o nosso peito, Deus, de ira justa e santa, santa indignação, e nos ajuda a ajudar o nosso irmão, a confrontá-lo e a abraçá-lo, a repreendê-lo e a orar com ele, e torna as nossas línguas santas, que falemos mais de Ti e menos das coisas pecaminosas, que falemos mais da Tua palavra e menos das mentiras desse mundo, e nos muda, Deus, para que nos pareçamos com Cristo, até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, uma das coisas que eu falei aqui essa noite foi sobre